A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Antigo Testamento, livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. As 70 semanas da profecia de Daniel. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos abençoar com a sua palavra, nos dando luz e revelação. Glória ao Altíssimo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, as 70 semanas é com respeito aos judeus, sobre o teu povo. Todas as coisas vão ser restauradas quando se cumprir as 70 semanas. O reino caído de Davi será restabelecido por Deus quando se cumprir as 70 semanas. Quando se cumprir as 70 semanas, o diabo será preso no Hades. E o reino da terra, o governo, será entregue para o povo de Deus. Na esfera terrena, os judeus serão restaurados como o reino de Davi. Vão governar todas as nações. No aspecto espiritual, todo o Israel celestial, a igreja, o povo de Deus que creu e recebeu o Senhor, governará pela eternidade. A terra que é do Senhor, que será tirada o seu domínio das mãos de Satanás e será entregue para o povo do Altíssimo. O Santo dos Santos, Deus, Jesus, Senhor, ele já foi ungido, porque ele é o ungido. E esse Santo dos Santos experimentou a morte. E nas 70 semanas foi determinado o dia em que ele iria experimentar a morte física, como os homens sentem e experimentam, e a ressurreição, onde todos os homens serão ressuscitados. Um para a glória de Deus e outro para a vergonha eterna. Só Deus pode dar o entendimento para nós dessa revelação, porque nós estamos vivendo o finalzinho das 70 semanas. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então Deus dividiu as 70 semanas em 3 etapas. Primeiro vai cumprir 7 semanas. O templo em Jerusalém, a cidade vai estar pronta, Daniel. Vocês estão aí na Babilônia, mas vai demorar 49 anos de quando Ciro assinou o decreto, para eles saírem da Babilônia, quem quisesse voltar, até o templo ser inaugurado com o sacrifício. O Senhor disse para Daniel, vai se passar 7 semanas. E se passou 49 anos. Então aí o Senhor já nos mostra que cada 7 anos representam uma semana. 7 semanas se cumprirão. E o templo vai estar pronto. E quando se passar as outras 62 semanas, o Messias, o príncipe, será morto. Sabe e entende? Até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então aqui o Messias prometido por Deus para o povo judeu. Foi determinado por Deus o dia que ele viria. Quando se cumprisse as 62 semanas. Já tinha se passado 7, iria se passar mais 62 semanas. Depois que o templo foi restaurado em Jerusalém, que se passou 49 anos, de quando o rei Ciro, lá da Média e da Pérsia, assinou o decreto,
E o povo voltou por meio de Esdras e Neemias para restaurar o templo e a cidade de Jerusalém. Demorou 49 anos. E de quando o templo foi inaugurado até a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, no ano 33 e meio da nossa era, que era a idade de Cristo, se passou 434 anos. 7 vezes 62. Então, quando Cristo morreu na cruz, que ele é o Santo dos Santos, o Messias, havia se passado da profecia de Daniel, a primeira etapa das 7 semanas e a segunda etapa das 62 semanas, que deu 69 semanas. Mas o Senhor disse, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ficou faltando uma semana após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, que foi guardada para o fim. Quando se cumprir a última semana, os últimos 7 anos, agora o Messias virá não para ser morto como foi morto em Jerusalém, mas ele virá para restaurar o reino caído de Davi, aonde ele é o rei, aonde Satanás será preso, aonde o governo humano vai ser destruído por Deus como uma pedra que veio e deu no pé da estátua. Destruiu todos os governos humanos. Agora vai ser o governo de Deus e Israel terreno, o reino de Davi restaurado, irá governar todas as nações durante o milênio. Mas os santos do Altíssimo vencedores vão reinar com Cristo espiritualmente pela eternidade. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Ele será morto. E não será mais. O povo, o príncipe que há de vir, vai destruir a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra e estão determinadas as assolações. Daniel, o povo vai voltar para Israel e vai restaurar a cidade de Jerusalém e o templo. Quando ficar pronto, se cumpriu 7 semanas, se passou 49 anos. E depois vai passar 62 semanas e o Messias virá. E ele será morto. E depois que ele for morto, novamente, Daniel, o templo e a cidade e o país de Israel vai ser destruído por esse povo, desse príncipe que há de vir. Quando foi destruído? No ano 70. 35 anos mais ou menos depois da morte e ressurreição do Senhor. Foi entregue para esse povo. O povo de Israel foi disperso, acabou de novo a nação. E Deus havia revelado para Daniel o retorno do cativeiro e novamente a destruição do povo judeu. E ele fará firme concerto com muitos por uma semana. Está vendo? Então, o príncipe de um governo que há de vir, que é os nossos dias atuais, vai fazer um concerto, uma aliança com todas as nações na terra por 7 anos. Quando vai surgir esse governador mundial? Lá em Mateus diz, quando toda a terra estiver país contra país, nação contra nação, cidade contra cidade, vai se estabelecer uma necessidade de um governo mundial. E lá dos 10 dedos da estátua, dos 10 chifres daquele animal, que é a mesma coisa, lá do continente europeu, da onde surgiu há poucos anos o euro, ali é o renascimento daquele império da época de Cristo. Dali vai surgir o líder mundial, o anticristo. Ele vai representar não só a Europa, que é o bloco mais forte da Terra hoje, economicamente, belicamente, politicamente, é o bloco mais forte. E esse governador mundial vai impor o seu governo para todas as nações da Terra. E quando ele vier, ele será bonzinho, porque ele vai fazer cessar todas as guerras na face da Terra. É para isso que ele está sendo eleito por 7 anos, para botar fim, botar ordem no planeta. E
por causa do seu poder bélico, econômico, político, todas as nações vão obedecer. Vai surgir o período que o Senhor disse assim: quando disserdes paz e segurança, há de vir repentina destruição. A paz e a segurança almejada pelos reinos, pelos governos, vai surgir com o governo desse governador mundial que vai surgir nessa última semana que está guardada para o tempo do fim. Vai vir a paz, acabou a guerra, todo mundo agora está tranquilo, não vai ter guerra. Quanto tempo? Até na metade da semana, 3 anos e meio. Porque em Daniel e em Apocalipse é mostrado que quando se cumprir metade da semana, ele quebra a sua aliança com as nações. E ele quebra a sua aliança com Israel, que hoje é o país que está lá. Porque vai ser por meio dele que vai ser viabilizado a reconstrução do templo em Jerusalém. A volta do sacrifício em Jerusalém. E nesse período de falsa paz, os judeus voltarão a fazer, a praticar os holocaustos lá no templo. O sacrifício a Deus, por meio de animais, como na época de Daniel, na época de Cristo, na época de Davi. Mas quando se passar os 3 anos e meio da falsa paz, ele será ferido de ferida mortal na cabeça, está lá em Apocalipse 13, essa besta que veio do mar. E ele vai se levantar do seu velório, e ele vai declarar que ele é Deus, que ele é Cristo. E ele vai exigir de toda a humanidade adoração, igual Nabucodonosor fez com aquela estátua. Mesma coisa. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, o que está determinado se derramará sobre o assolador. Então percebe que até na metade da semana ele vai permitir o sacrifício. Mas quando se cumprir 1335 dias, que está no capítulo 12 de Daniel, ele vai fazer cessar o sacrifício. Mas acontece que hoje o sacrifício não está ocorrendo. Então, para o cumprimento dessa profecia, é necessário que o sacrifício volte a acontecer lá no país de Israel. Se ele não tivesse se tornado uma nação novamente num só dia, como o Senhor havia prometido, ia ficar difícil para nós compreendermos. Mas como que o judeu vai fazer o sacrifício se eles não têm nem país? Mas há mais de 70 anos eles foram restaurados como uma nação. Há mais de 70 anos Jerusalém foi reconstruída, está lá, prontinho. Cadê o templo para o sacrifício? Por isso ele vai surgir para se cumprir a profecia de Deus. E porque Deus colocou o seu nome naquele templo, para sempre. Então nós estamos vivendo hoje o tempo do final das 70 semanas. Nós estamos vivendo o tempo do início dessa última semana, que são 7 anos. Que lá em Daniel está escrito, Daniel 12. Primeiro vai se cumprir 1335 dias. É a falsa paz, é o tempo do sacrifício. E na sequência vai ocorrer 1290 dias, que é a grande tribulação. Tudo aquilo que está relatado em Apocalipse. Está escrito aqui. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem é o assolador? É a besta, é o anticristo. E não vai ser derramado só sobre ele, mas sobre o seu império e sobre toda a terra. O julgamento de Deus, que é o livro de Apocalipse, que é o 7º selo, o 6º e o 7º selo, onde o 7º selo são as 7 trombetas. E a 7ª trombeta são as 7 taças. Tudo aquilo será derramado nesse período da última metade da semana, dos últimos 3 anos e meio do governo do anticristo. Deus aqui revelando para Daniel. Esta revelação veio em resposta à oração de Daniel, pela libertação do povo judeu que estava lá na Babilônia para voltarem para Israel, para Jerusalém. E ele foi o mediador desta volta,
porque depois do rei Dario veio o rei Ciro, que representava a Média e a Pérsia. E Daniel mostrou para Ciro, olha, você foi escolhido, seu nome está aqui no livro de Jeremias. 150 anos antes de você nascer, Deus havia te escolhido como libertador, para você dar a libertação dos judeus que estão aqui na Babilônia para voltar para o país de Israel para fazer o templo de Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, só o Senhor pode nos dar entendimento, inteligência, sabedoria, luz, revelação, para compreendermos, Senhor, que nós somos a geração do fim. E já estamos no fim da geração. Em breve, Senhor, esses últimos 7 anos se dará início. E o Senhor voltará para tomar posse da terra. Senhor, tem compaixão de nós. Nos ilumina, nos enche com teu Espírito, com a sua vida. Senhor, nós almejamos ser os vencedores, que serão arrebatados, que serão ressuscitados, antes da grande tribulação, antes dos últimos 3 anos e meio. E nós somos, Senhor, incapazes de alcançar tal padrão. Só o Senhor, com a tua vida, com o teu Espírito, com a sua misericórdia, pode nos levar por esse caminho vitorioso. Ajuda-nos, Senhor, a crermos na sua palavra, a praticarmos a sua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Amém. Que o Senhor me dê graça de compreender as 70 semanas, de compreender a última semana, que o Senhor possa nos dar luz, para que nós possamos compreender a visão e sermos salvos da grande tribulação. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana vitoriosa. Que Ele se lembre de mim. Glória a Deus.